Fala aí, meninadas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um encontro aqui no Catequese em Casa. E hoje a gente vai falar da revelação de Deus em Cristo, ou seja, Cristo, a plenitude da revelação. No seu verbo, ou seja, no verbo de Deus, Deus disse tudo. Como que o Catecismo nos apresenta esse assunto? Lá no número 65, e citando a carta aos Hebreus, o comecinho da carta aos Hebreus. Muitas vezes e de muitos modos falou Deus antigamente aos nossos pais pelos profetas. Nestes dias, que são os últimos, falou-nos por seu Filho. Cristo, Filho de Deus feito homem, é a palavra única e perfeita e insuperável do Pai. Ou seja, basicamente, em Cristo o Pai disse tudo. Não haverá outra palavra além da palavra com P maiúsculo, né? A palavra com P maiúsculo, o verbo de Deus, é o seu Filho, é Jesus Cristo feito homem. São João da Cruz comenta essa passagem da carta aos Hebreus da seguinte maneira: ao dar-nos como nos deu o seu Filho, que é a sua palavra e não tem outra, Deus disse-nos tudo ao mesmo tempo e de uma só vez nesta palavra única. E já nada mais tem para dizer, porque o que antes disse parcialmente pelos profetas, revelou totalmente, dando-nos o todo, que é seu Filho. Ou seja, Jesus Cristo é a palavra, o verbo de Deus feito carne. Esse verbo mesmo, ele mesmo, criou todas as coisas e sem ela nada foi feito, conforme lá no Evangelho de São João. E esse verbo ele foi prenunciado, ele foi anunciado antes, anunciado primeiro pelos patriarcas e pelos profetas da Antiga Aliança de forma parcial. E ele vai se derramar totalmente, completamente na encarnação. Então, continua São João da Cruz. E por isso, quem agora quisesse consultar a Deus ou pedir-lhe alguma visão ou revelação, não só cometeria um disparate, mas faria agravo a Deus por não pôr os olhos totalmente em Cristo e buscar fora dele outra realidade ou novidade. Ou seja, em Cristo Deus disse tudo, e a obra consolidada de Cristo, a sua igreja, guarda e transmite essa revelação em todos os séculos. Não haverá outra revelação pública até a volta de Cristo na parousia. O que é a parousia? É o fim dos tempos, né? Quando Cristo há de vir julgar os vivos e os mortos. E, assim, é uma ofensa, é um disparate com Deus ficar procurando revelações, adivinhações fora daquilo que Cristo deixou, porque a plenitude da revelação foi feita. Então, assim, a fé cristã ela não pode aceitar revelações que pretendam ultrapassar ou corrigir a revelação de Cristo. Ela não aceita, assim, novidades. Por exemplo, no caso de algumas religiões não cristãs que pretendem superar a revelação de Cristo. Por exemplo, os muçulmanos que aceitam a revelação de Maomé como sendo um complemento, uma superação da revelação de Cristo. Ou algumas seitas recentes que também aceitam revelações particulares com peso dogmático. Por exemplo, os Mormons, né? Que tem o livro de Mormon, os Testemunhos de Jeová também, que tem uma revelação própria, que, segundo eles, transcende, completa, aumenta a revelação de Cristo, o que não é verdade. E, inclusive, às vezes contradizem a revelação de Cristo, como, por exemplo, os Mormons, na sua fundação, aceitavam a poligamia, coisa que Cristo condenou. Apesar de que hoje eles mudaram, reviram essa opção, mas no começo isso acontecia. Mas assim, apesar da revelação já estar completa, ela ainda não está plenamente compreendida e explicada. Então, a fé cristã é reservada a ela compreender, aprender gradualmente o alcance e todo o sentido da revelação. Então, da mesma forma que cabe à igreja guardar e transmitir a revelação divina, também cabe a ela crescer na compreensão dessa revelação, porque o próprio Cristo mandou dessa forma. Ele prometeu aos apóstolos que
que após a sua ida ao Pai, mandaria o Espírito que os guiaria à plenitude da verdade, conforme está lá no Evangelho de São João, no capítulo 16, versículo 13. Por isso que através dos anos, a igreja pode crescer no conhecimento da revelação, através do magistério, dos santos padres, dos concílios, dos documentos papais, e assim, quando a igreja ensina coisas novas, como por exemplo, os dogmas sobre Nossa Senhora, não se trata de uma nova revelação pública, e sim da compreensão e explicitação, ou seja, ela entendeu e está formalizando uma verdade que já estava contida na revelação de Cristo, porém de forma velada, né? Conforme o próprio Cristo dizia: agora não podeis compreender tudo isso, mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará à plenitude da verdade. Lá do Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 13. Então, quando a igreja ensina coisas que, entre aspas, são novas, na verdade elas não são novas, elas já estavam lá, a gente só não tinha a maturidade para compreender isso ainda. Mas e as revelações privadas? Durante os séculos, a igreja aceitou como legítima algumas revelações privadas. Por exemplo, as visões de Santa Faustina Kowalska da Divina Misericórdia, que é aquele quadro de Jesus onde sai dois raios, tem um raio vermelho e um raio branco. Ou as visões de Santa Maria Margarida Alacoque do Sagrado Coração de Jesus. Mas então, peraí, se a igreja aceita essas revelações, quer dizer que ela está aceitando uma revelação nova? Na verdade, não. Porque essas revelações privadas, elas apenas concordam com a revelação de Cristo. Então elas servem para quê? Elas servem como uma base para uma devoção saudável. Quão saudável é a devoção ao Sagrado Coração de Jesus? Quão saudável é a devoção à Divina Misericórdia? Isso serve para o fortalecimento da fé. Então essas revelações privadas que a igreja aceita e incentiva essas devoções não são revelações novas. Na verdade, elas estão em total concordância com a revelação de Cristo e são um sinal que manifestam a providência de Deus, o agir de Deus na história e fortalecem a fé. Elas agem para o fortalecimento da fé. Então esse tipo de revelação privada é aceita pela igreja por esses fatores. Então, por fim, assim, uma revelação privada que contradiga a revelação de Cristo, por exemplo, um pessoal aí que começa a prever data de fim do mundo e tal, porque o próprio Jesus disse que não compete a gente saber a data, compete a gente vigiar e orar e ficar preparado, mas que não compete saber a data. Então, se o pessoal começa a fazer esse tipo de adivinhação, pode saber que não está de acordo com a fé cristã. Ou então, por exemplo, a própria poligamia, porque Jesus foi muito claro que no princípio Deus criou o homem e mulher para se unirem em uma só carne, um homem e uma mulher. Mas é isso aí, gente. Alguma dúvida com relação a esse tema? Se sim, pode conversar com a gente aqui nos comentários, no Facebook, no Instagram. E se vocês estão gostando do vídeo, estão gostando do canal, deixem o like, compartilhem esse vídeo, ajudem a gente a divulgar essa nossa missão e se inscrevam no canal e convidem seus colegas para se inscrever no canal, que a gente precisa de ajuda para crescer, para desenvolver e para levar a palavra de Deus a mais pessoas. É isso aí, gente. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo encontro aqui no Catequese em Casa.